Fala rapaziada, tudo certo? Caçando que eu sou o Gui e hoje eu vim falar sobre Corinthians 1, Grêmio 1 pelo Brasileirão de 2021. Então vamos lá. Um jogo que de realidade distinta, né? O Grêmio precisava ganhar para ficar na primeira divisão. Ainda não caiu, né? Mas tá perto de cair. O Corinthians está classificado agora direto para a fase de grupo da Libertadores, precisava apenas de um empate, uma vitória, não lembro ainda. O Bragantino perdeu e o Fluminense também, e então o Corinthians está classificado. Então, vamos lá. Mais uma partida ruim do Corinthians, acho que quem assistiu sabe o que foi a partida, que foi muito ruim. O Corinthians ali no final achou um golaço do Renato, que é um craque, tem, tem que falar, é craque, muito craque inclusive. Achou um golaço e o Corinthians, apesar do resultado, fez uma partida péssima novamente, né? Tanto coletivamente, tanto individualmente, acho que poucos se salvaram. O William, acho que pra mim foi o melhor da partida, jogou muito, merecia muito um gol, mas ele deu assistência, né? Mas ele merecia muito um gol. Acho que o Renato, fora o gol, jogou mal. Acho que foi a pior partida desde que ele voltou ao Corinthians, mas fez o gol, então tá suave. Então, vou falar um pouquinho aqui, que como eu falei, foi uma partida péssima do Corinthians, né? Acho que quem assistiu sabe como foi. O Grêmio não fez uma partida boa também, então foi um jogo horrível, como era de se esperar, eu acho, né? Acho que mesmo com a motivação da torcida, toda a zoação, provocação no meio da semana, acho que os jogadores não se motivaram tanto e nem o técnico, né? Porque assim, ele já é ruim por natureza, mas vai que do nada ele vira o Guardiola e acha alguma coisa. Mas não. Então assim, não lembro, acho que foi aos 40 por aí. O Ferreirinha cruza uma bola na área, o Fábio Santos, o Gil se perde inteiro, o Fábio Santos já é normal, mas o Gil tá todo errado no posicionamento, o Diego Souza antecipa, acho que ele cabeceia, o Cássio espalma, alguma coisa assim, não, ele acho que ele domina e o Cássio sai todo afobado também e o Diego Souza chuta por baixo das pernas dele, assim, uma falha tripla, né, do Gil, do Fábio Santos e do Cássio, acho que é a maior do Fábio Santos, como de costume, e não vou falar, não vou me alongar sobre o Fábio Santos, se eu ficar falando aqui é um vídeo de 1 hora, só falando do Fábio Santos. Aí o Corinthians foi pro intervalo, o Silvinho não mexeu ninguém. E aos 10 ele colocou o GP no lugar do Xavier. Sim, uma substituição totalmente nada a ver. Ele foi meio que tudo ou nada, mas não fez sentido a substituição. E depois ele começou a empilhar atacante, ele colocou o Mosquito e depois colocou. Não, acho que ele só colocou o Mosquito. Mas aí ele tirou o Juliano, então ele ficou com só o Renato de meio campo, assim, de origem, e o GP, o Mosquito, o William, o Roger Guedes e o Gil. 5 atacantes ele ficou. E ponta, né, no caso. Como eu falei, o Corinthians achou um gol. Numa jogada individual do Renato, ele acerta um chute lindo e empata o jogo. Depois ainda o Corinthians tenta uma reação ali no último lance. Um contra-ataque do Luan, que ele foi bem. Vi alguém criticando ele, mas ele fez certo pra mim. Ele podia até chutar, mas o Roger Guedes estava mais livre. Tava impedido, mas o Roger Guedes foi burro e ele chutou em cima do zagueiro. Em vez de cortar, o zagueiro ia passar seco, ele ia ficar ele o goleiro. Mas aí, pra mim, não foi culpa do Luan. Como eu ia falar, o Roger Guedes também jogou muito mal hoje, assim, só apanhou. Apanhou bastante, inclusive, mas jogou mal. Então, assim, eu não vou me alongar sobre o Silvinho também. Acho que quem assiste, quem me acompanha no Twitter ou quem assiste só meus vídeos sabe o que eu acho dele. E ele é horrível, novamente uma partida que foi horrível. Sim, a escalação, fora o Fábio Santos, eu acho que ele acertou. Acho que o Duqueiroz improvisado, apesar de não ter feito uma partida tão boa, para mim foi uma partida decente. Mas o jeito do time jogar é só na base da individualidade, só por causa da qualidade dos jogadores, né? William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, não dá pra sair nada, não tem como sair nada disso, né? Mas não é mérito do técnico. E depois ele empilhou o atacante e rezou pra alguém acertar alguma coisa e o Renato salvou mais uma vez o emprego dele. Mesmo se perdesse ele nem ia cair, né? Mas é, a gente não pode esquecer da partida horrível que o time fez. Então acho que é isso, eu vou falar um pouco sobre cada jogador rapidão. Como falei, Cássio, Gil e Fábio Santos foram muito mal hoje, não só no gol, mas de resto eles foram mal. No Queiroz, tava na escalada errado, né? Tava improvisado e mesmo assim fez uma partida decente. Xavier, acho que falhou um pouco no gol no começo da jogada, errou um passe não, acho que foi desarmado, mas eu acho que de resto ele fez uma partida ok. Juliano e Renato foram mal, acho que os dois, fora o gol do Renato, né? Acho que os dois não conseguiram fazer o que sabe.
Roger Guedes já falei, muito mal. O Jô também, muito mal. Não relou na bola o jogo inteiro, o Jô. E o William também já tinha falado, foi o melhor da partida pra mim. Silvinho, vou me recusar a falar também. E é isso. Mais uma partida ruim, agora a última rodada contra o Juventude. E é isso. É nóis.